Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, né? E hoje é quinta-feira mesmo. Hoje eu não estou gravando com antecedência. É dia 12 de dezembro. E antes de falar da nossa aula, eu queria dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje se comemoram duas datas muito importantes. Se comemora a data do diretor da escola, né? Hoje é o dia do diretor escolar. E aí eu queria agradecer muito a irmã Luciana, fazer aqui a minha homenagem a ela, né, por estar comandando a nossa escola, apesar de todas as adversidades, e a gente tem conseguido levar as aulas até vocês e fazer avaliação e fazer tantas coisas, fazendo com que esse ano aconteça, graças à direção dela. Queria agradecer também as outras diretoras que eu já tive na vida, a irmã Priscila, a irmã Maria de Lourdes, a Juliana, não a irmã Juliana, mas também a irmã Juliana, mas a Juliana que foi minha diretora lá na outra escola. Queria agradecer a irmã Juliana por ser nossa diretora pedagógica, porque sem esse apoio da escola por trás da gente, nós professores não conseguiríamos trabalhar. Então é muito importante que exista esse apoio. E lembrar a vocês e aos pais de vocês que a direção da escola está sempre aberta para ouvir vocês, seja qual for o problema que tenha, a dúvida, né? A irmã Luciana é uma pessoa extremamente acessível, então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham com relação à escola, procurem a irmã Luciana e conversem com ela, vocês vão gostar de conhecer ela, tá bom? Bom, também eu falei que eram duas datas especiais, é que hoje também é dia do psicopedagogo. E aí é o meu dia também, porque eu também sou psicopedagoga, e o dia de tantas pessoas que ajudam crianças e adultos a superarem as suas dificuldades, a encontrarem uma maneira de aprender, né? Que aprender é tão importante, a gente aprende a vida inteira. E é isso que eu mais gosto dentro dessa profissão, é ajudar a aprender, é dar a mão para quem precisa dar a mão para caminhar, né? É muito bom você encontrar uma mão quando você precisa de uma mão amiga para caminhar. E eu acho que o psicopedagogo é essa mão, né? Vem comigo que eu te ajudo e a gente vai junto. Eu acho que é por aí, é esse o caminho. Então, desejar também de todo o meu coração para as minhas várias amigas psicopedagogas, para as psicopedagogas que atendem vocês, meus alunos, que eu sei que muitos alunos têm psicopedagogas, mandem um beijo grande para elas, né? E para todos os meus clientes, pacientes e alunos que me escolhem para trabalhar com eles, tá bom? Um beijo para vocês por esse dia especial, duplamente especial. Então, hoje nós temos aula de geografia. O gabarito já está na plataforma e a gente vai gravar a aula agora do C4, tá? E matemática, eu coloquei o gabarito na plataforma. Por que você não gravou videoaula, Tia Simone, de matemática? Porque esse exercício que tinha nessa aula passada era só de olhar a figura e escrever o valor em número decimais. Então, não tinha conta, não tinha nada assim muito elaborado, né? Como eu não ia fazer os desenhos aqui, só ia escrever os valores, então eu escrevi os valores no gabarito. E quando eu for gravar a videoaula de hoje, que é do C4 da 21 a 31, eu vou desenhar aqui a última figura do último exercício para poder explicar para vocês os valores que eu não coloquei lá, que eu não consigo desenhar na plataforma, tá bom? Então, vamos para a geografia. Geografia, a gente estava estudando aí os poderes, né? Já estudamos os poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, já fizemos até o ponto de chegada. E agora a gente vai estudar as fronteiras do país, as fronteiras nacionais. Se a fronteira é nacional, é porque ela é do país, né? Já falamos isso, nacional, federal, são palavras que se referem ao país inteiro, certo? Então, a forma e a dimensão do território brasileiro nem sempre foram como na atualidade. Observe o mapa histórico a seguir. Então, esse mapa aqui é o mapa das capitanias hereditárias, logo no início da colonização brasileira, né, que o rei de Portugal resolveu que precisava colonizar o Brasil
porque tinha muita gente invadindo o Brasil. Porque durante muito tempo, depois que ele descobriu o Brasil, ninguém veio morar aqui, né? Ele só fazia escambo com os índios e levava o pau-brasil. Ele só explorava o pau-brasil. Depois de uns anos, algumas outras nações descobriram isso, que não tinha ninguém aqui tomando conta do território. E começaram a invadir, como os franceses, os holandeses, começaram a invadir o território tentando conquistar aquele território. E aí ele resolveu que precisava ocupar o território. Então ele dividiu o Brasil em fatias, como se fossem fatias de bolo. Vocês podem reparar aqui que tem uma linha, porque o mapa antigo é muito desenhado, mas tem uma linha vertical e várias linhas horizontais, né? Da linha vertical para cá era um espaço conhecido. Da linha vertical para lá era só mato, certo? Era só floresta. Então eles não entravam, eles tinham medo de entrar. E aí ele dava cada fatia dessa para uma pessoa, um fidalgo, né? Uma pessoa da sociedade, da corte, para vir para cá administrar aquele espaço. Então, era a função do capitão, donatário, que era o nome do capitão, cuidar, plantar, fazer prosperar, fazer a segurança daquela parte da terra. E ela era chamada de hereditária porque havia um compromisso do rei de que aquela parte da terra seria daquela pessoa e passaria para o filho dele, para os netos dele, ficaria sempre na família. Certo? Então, isso a gente vai estudar mais em história, né? Mas eu quis dar uma contadinha da história para vocês. Então, vamos lá. O mapa apresenta uma divisão do território. Você sabe o que eram as capitanias hereditárias? Então, acabei de explicar para vocês o que é. O estado em que você mora está representado no mapa tal como é atualmente? Não. Com certeza não, né? Porque antigamente era feito em fatias. E hoje em dia os contornos são outros. Antes da criação das capitanias hereditárias, quem habitava essas terras? Os indígenas, né? Que eram os nativos do Brasil, certo? Então vamos lá. Nossa, o post-it está colado há tanto tempo aqui, tá até rasgando a folha. Vamos lá. Então, o território brasileiro, vamos entender, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, ou seja, em tamanho. Na América do Sul, o país tem o maior território. Em consequência disso, faz fronteira com diversos países. Observe o mapa a seguir os maiores países do mundo. Aí aqui tem no mapa os maiores países do mundo: o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia e a China. Tá? E aí aqui tem uma tabelinha do lado mostrando em ordem de tamanho, que a Rússia é o maior país do mundo, seguido pelo Canadá, depois pelos Estados Unidos, depois pela China e depois pelo Brasil, certo? Então vamos lá. O território que hoje constitui o Brasil começou a ser construído com a chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Antes disso, existiam diversos territórios habitados por povos indígenas. Então, não existia o Brasil todo com um comando só, com um governo só. Esse mapa aqui do lado vai mostrar a área dos povos indígenas. Então, cada povo exercia o poder naquela área. É como se fossem vários países comandados pelos povos indígenas, por aquele tipo de aldeia, por aquele tipo de povo, né? Por aquela etnia, por aquela organização, certo? Antes de Bongeli, esses primeiros habitantes tinham a própria organização política e social. Isso não foi respeitado quando os portugueses chegaram aqui, né? Os portugueses achavam que os nativos eram selvagens e não procuraram saber como era a organização, simplesmente impuseram a organização deles. Mas existia uma organização política e social entre as aldeias, tá? Entre os povos indígenas. Entre eles, não existiam conceitos como os que hoje estamos acostumados, como país, estado e fronteiras. Observe o mapa ao lado, as regiões habitadas pelos povos indígenas. Então, aí aqui a gente já olhou esse mapa. O domínio territorial português trouxe perdas para os povos nativos.
Muitos foram mortos e expulsos de suas terras. Isso é um assunto muito sério que a gente vai aprofundar mais em história. Para controle e administração do território, uma das primeiras iniciativas foi o estabelecimento das capitanias hereditárias. Desde então, o território brasileiro foi se expandindo por meio de negociações, de compras de terras. Observe nos mapas a seguir como ocorreu a transformação do território brasileiro. Então, a gente tem aqui as capitanias hereditárias. Então, o Brasil era só isso aqui, né? Depois, nós temos aqui, em 1822, já com um território maior, mas não tinha o Acre. E o Mato Grosso era um só, né? Depois, a gente vai aqui para 1945, já com o Acre. Aí a gente tem aqui o território do Guaporé, que foi dividido ali do Mato Grosso, e o território de Ponta Porã também. Território de Iguaçu, tem vários territórios, né, que não eram estados ainda, não tinha status de estados. E depois a divisão política que a gente encontra hoje, que foi 2019, já com o estado de Tocantins, inclusive. Tá certo? Então, foi mudando, né, o mapa. Desde 1903, quando o território do Acre foi acrescido, que foi o último território que foi acrescido no Brasil, as fronteiras internacionais brasileiras não se alteraram. Entretanto, os limites internos que delimitam os territórios dos municípios passaram por diversas modificações, como pode ser visto nos mapas a seguir. Então, você vai comparar aqui o mapa de 1940 com o mapa de 2017. E você vai ver várias diferenças do estado de Roraima, de Rondônia, o Acre passou a ser estado, o Amapá, aqui Tocantins, aqui no Nordeste, não, no Nordeste não teve não. Foi mais aqui mesmo, Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, certo? Então, vocês vão observar e vão responder o número 1, combinado? E o número 2 também. Leiam o texto novamente. Eu estou lendo com vocês, mas vocês têm que ler novamente. Lembrem-se que é importante ler e entender o que está sendo lido, ok? Então, vamos lá. As fronteiras internacionais do Brasil. Então, aonde que o Brasil encontra com outro país? O Brasil possui uma das fronteiras mais extensas do mundo. São 15.723 quilômetros de extensão total de fronteiras, considerando apenas a região continental, como destacado no mapa ao lado. Então, olha só, o que está de verde aqui, ó, é a fronteira internacional do Brasil, né, que encontra com outros países, terrestre, porque existe a fronteira marítima com o Oceano Atlântico, certo? Aqui é a fronteira terrestre, tá? E aí a gente vai ver aí que ele faz fronteira com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, com a Argentina e o Uruguai. Todos esses países se encostam no Brasil, então fazem fronteira, tá? Em alguns casos, uma barreira natural delimita as divisas, como na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em que o limite é demarcado pelo Rio Paraná. Sobre esse rio foi construída a Ponte da Amizade, símbolo da fronteira entre os dois países sul-americanos. No meio da ponte passa uma linha imaginária, que se estende ao longo do rio e separa os dois territórios. Entretanto, nem todas as fronteiras são claramente visíveis no espaço. Em muitos casos, a única delimitação territorial é uma placa. E aí a gente tem ainda vários problemas com relação a isso, tá? Vamos lá. O controle das fronteiras é fundamental para a segurança nacional. Por isso, a região próxima aos limites territoriais do país é controlada por agentes da Polícia Federal ou mesmo por uma das 3 Forças Armadas brasileiras, a Aeronáutica, a Marinha ou o Exército.
A grande maioria da fronteira, principalmente da fronteira terrestre da Amazônia, é controlada pelo exército, tá? As paisagens litorâneas. Então, aqui você vai ter agora a fronteira litorânea, né? O limite marítimo, que se chama. Por quê? Porque existe aqui, o limite no mar. Existe 22,2 quilômetros para dentro do mar, pertence ao Brasil. E o limite de zona econômica exclusiva é de 348,2 quilômetros. Então, toda essa região azul pode ser explorada economicamente somente pelo Brasil. É como se fosse uma parte do mar que pertence ao Brasil. Entendeu? Na verdade é isso, é como se fosse, não, é isso. É uma parte do oceano que pertence ao Brasil. Então, vamos lá. As fronteiras brasileiras não são apenas terrestres. Acordos internacionais estabelecem que cada país tem direito a uma faixa marítima de 22,2 quilômetros. Olha aí o número decimal aparecendo em geografia. Viu? Medida a partir da sua costa, ou seja, a partir da praia para dentro do mar. Além disso, o direito de exploração econômica abrange uma área ainda mais extensa, que chega a 348,2 quilômetros. Após essa extensão, as águas oceânicas são de controle internacional. Dessa forma, cabe ao Brasil vigiar e controlar toda essa área oceânica que, por sua abrangência, é chamada de Amazônia Azul, e em uma referência à grandeza da região amazônica. Então, essa área aqui todinha é chamada de Amazônia Azul, porque ela pertence ao Brasil, certo? E o Brasil pode explorar economicamente, mas tem que cuidar também dessa parte. E aí a Marinha Brasileira atua e a polícia também, a Polícia Federal Marítima também, tá? Então vamos lá. Observe o mapa. Aí tem um mapa branquinho para vocês. E aí vocês vão pintar conforme tá falando aqui. Tá? De verde o Brasil, de amarelo os países que fazem fronteira com o Brasil e de vermelho os países que não fazem fronteira com o Brasil, ou seja, que não se encostam no Brasil. Depois, vocês vão identificar 5 estados brasileiros que estão localizados em zona de fronteira com outros países sul-americanos. Então, aqui nesse mapa aqui, ó, que a gente viu na página 137, ele mostra os países que se encostam no Brasil. E do lado do Brasil, ele mostra os estados que se encostam nos países. Então, lá você vai escrever o nome de 5 estados que se encostam em outros países, ou seja, que fazem fronteira com outros países. Ok? E nós vamos até aí só, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.